Ó, as notas fechadas, vocês sabendo disso, a apostila meio encerrada, o cara pede fazer exercício de matemática e vocês ainda fazem, eu fico muito feliz. Qualquer outro lugar, qualquer outro colégio do mundo, por mais que eu seja um cara grosso e tenha domínio de classe, mesmo quando a classe tem 90, 100 pessoas, é muito difícil. Vocês estão de parabéns, cara. Não precisa gritar com ninguém, gente que está com passada fazendo assim, ajudando um ao outro. Olha, gente, é um prazer dar aula para vocês, antes de mais nada. É um tesão dar aula para vocês. Galerinha, olha só. É muito legal, muito legal. Eu fico emocionado. Ó, o negócio é o seguinte. Página 55. Nesta figura, a esfera é tangente às bases do cilindro equilátero. Ou seja, ó, encaixando perfeitamente, tá vendo? Ó? Encaixou perfeitamente a esfera no cilindro. Não tem folga nenhuma. Qual é a condição para um cilindro seja equilátero? A gente falou num exercício rapidamente. Então, se tu esqueceu o que era um cilindro equilátero, fica tranquilo. Cilindro equilátero é aquele que a altura é igual ao diâmetro da base. Se eu chamar a altura de H, para que um cilindro seja equilátero, H tem que ser igual a 2R nesse caso. É isso, essa é a condição para um cilindro ser equilátero. Essa era... Se tu escreveu por extenso, melhor ainda, tá? Para um cilindro ser equilátero, a sua altura deve ter o mesmo comprimento do diâmetro da base. Fica até mais elegante. Mas se eu chamei de H, eu posso, e chamei de R, né? Eu posso escrever dessa maneira, fica prático também. 2. Que relação pode ser estabelecida com, letra A, o raio da esfera e o raio da base do cilindro? Eu vou chamar um de Rzinho então, e o outro de Rzão. Aqui eu diria, o H é 2Rzinho. E na letra A eu diria, Rzão, que é o raio da esfera, é igual ao Rzinho, que é o raio da base do cilindro. Poderia ter escrito por extenso. Podemos observar pelo desenho que o raio da base do cilindro é o mesmo raio da esfera. Foi por extenso ali? Mais ou menos. Não, mas aí é que eu digo, né, cara? Não tem que ser a mesma fala, mas tem que passar essa ideia, né? O meu foi resumido. Como sempre, resumido e bom. Isso é bom. O raio da esfera é a altura do cilindro. Qual é a relação entre o raio da esfera e a altura do cilindro? H igual a 2Rzão agora, né? Já que eu chamei esse de Rzinho e esse Rzão, apesar de eles serem iguais. 3. Essa aqui o cara tem que ter uma memória de elefante para poder saber de cabeça tudo isso aqui. Represente no desenho estas relações e escreva as relações que determinam o volume e a área total de um cilindro cujo raio da base é R e a altura é H. Ó, essas relações aqui eu poderia representar no desenho dessa maneira, né? Rzão e Rzão. Aí fica, né, fica claro porque que o H é igual a Rzão mais Rzão. Mas ele quer também as fórmulas, ó. O volume e a área total. O volume de um cilindro. A área da base vezes a altura. Mas ele quer com esses símbolos aqui, ó. A área da base, já que é uma circunferência, pi Rzinho ao quadrado vezes H, que é a altura. Mas, já que nós vimos que o H é 2Rzão e o Rzão, ó que transformação bonita que fica. Pi Rzinho ao quadrado vezes 2 Rzinho. Cuidado, isso aqui é para qualquer cilindro do mundo até ali. Ali embaixo já é apenas para um cilindro equilátero. Apenas para o cilindro equilátero. Pi, 2πr ao cubo. Concordam comigo? Só para cilindro equilátero. Cuidado. E o safado não quer só área. Ele não quer só volume, ele quer área total. Primeiro, área da base. O que é a área da base de um cilindro, gente? É πr ao quadrado. Área lateral, quero ver quem lembra. Não pode. Também não pode aí. Tu pega o cilindro, corta ele mentalmente com uma tesoura e estica. E aí a parte de baixo, que era uma circunferência, que era 2πr, ficou esticada. Ficou 2πr esticadão. E a altura é H. Ficou um retângulo, né? Ficou 2πr H. Isso para qualquer cilindro do mundo. Se for um cilindro equilátero, dá para modificar. Porque no lugar do H, 2R. E aí fica um pouco modificada a brincadeira.
Mas se eu quero a área total de um cilindro, tem que lembrar que ele tem duas bases mais a área lateral. Área total de qualquer cilindro do mundo, 2πrzinho ao quadrado, mais 2πr com H. E apenas para os cilindros... Eu já dei aula no colégio, onde a empregada passou cera uma vez nesse negócio. Eu cheguei para dar aula no outro dia, mas não é nada, precisava de uma serra para poder dar aula, ou sei lá, uma marreta e uma ponteira, porque não dava. Eu tive que mandar lixar o quadro para dar aula na outra semana. Te juro, tive que mandar lixar. A gente não foi pro senhor aí, não? Não fiz, não tem nada a ver comigo. Não tava nem na aula. Não foi na aula, pá. 2πrzão. Eu tô com a consciência tranquila, cara. Só tem certeza que não foi? Consciência tranquila, não fiz nada errado. Eu nunca quebrei nada aqui no colégio, nada. Pergunta, pô, pra ele. Pergunta pra ele se alguma vez eu quebrei alguma coisa. Antes disso aqui, por exemplo, tá aqui, deu um probleminha nesse batente. Depois que instalaram isso aqui, ficou robusto. Ó, 2πr ao quadrado só para cilindros equiláteros, hein? Até aqui é para qualquer cilindro do mundo. Como no cilindro equilátero, o raio, a altura são 2 raios, apenas nesse caso bizarro, então, ó que bonitinho que fica, 4πr ao quadrado, área total, 6πr ao quadrado, só para cilindro, que é isso, cilindro? Cilindro equilátero. Não, foi o látero. Beleza? Então, realmente, essa questão 3 é que seria o meio de campo para a questão 4. Não ter feito a questão 3 com calma vai deixar a questão 4 muito mais difícil, porque aí tudo que tu fez na 3, tens que fazer na 4. Uma esfera cujo volume é 36π centímetros cúbicos. Está inscrita em um cilindro, a condição clássica. Determine o volume do cilindro. Não é a questão 4, é a 5 que é cabreira, né? Galera, se ele falou o volume da esfera, poxa, igual a qual fórmula? Ao volume da esfera. Corta os π fora, tá dividindo, passa. Tá multiplicando, passa. 9 dividido por 36 dividido por 4 é 9. 3 vezes 9. R ao cubo é igual a 27, ao cubo passa para o outro lado. Raiz cúbica de 27, 3 centímetros. Mas não foi o que ele pediu. Ele quer saber o volume do cilindro. Porém, nós acabamos de revisar que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. E no caso do cilindro equilátero, já que o h é igual a 2r, é que vai ficar 2πr ao cubo. Tudo bem para vocês? Já que no lugar do H, né, eu poderia colocar 2R. Então pronto, vai ficar 2 vezes π vezes 3 ao cubo. 3 vezes 3? Vezes 3? 27 vezes 2? Então o volume ficou 54 π centímetros cúbicos. Oi? Só não consegui entender. Só me chamou baixinho. Por que a minha deu 56? Jogou errado. Não, mas deve ter. Pode ter sido eu também, vamos ver. Não, ficou certo. Ó, mas olha só, ô Tarcísio, olha só. Aqui quando eu fui usar essa fórmula, eu já modifiquei ela, tá? Se nós fôssemos usar pela de cima, seria π vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E 3 mais 3, 6. Aí faltou o quadrado. Beleza? Então é isso aí. Daqui pra cá, gente, ó, o que eu fiz daqui pra cá, hein, galera? O H eu coloquei 2R e multipliquei. Foi a dedução que eu fiz aqui, ó, daqui pra cá. Ó. Certo? Isso aí. E a derradeira pra hoje? Quero ver que eu... É fazer embora. O negócio é o seguinte, ó. Ai, meu Deus. Não saiu do vídeo, não tem problema. Ó, questão 5. Questão 5. A última. Um cilindro cuja área total é 150 π centímetros quadrados está circunscrito a uma circunferência.
Se ele está circunscrito, é que ele está na parte de fora da circunferência, que nem nosso desenho. Toda a página fala dessa mesma situação. Determine a área da superfície esférica. Para calcular a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Mas e o raio dessa esfera? Só pelo fato de o cilindro estar circunscrito na circunferência, nós vimos que nesse caso exclusivo, a área total do cilindro passa a ser 6πr ao quadrado. Como eu já fiz essa trabalheira toda na questão 3, fica fácil agora pegar o valor que ele me deu, que é 150π, e correr para o abraço. Então tu vê, essas questões elas são feitas para tu ir obedecendo elas na ordem mesmo. Corta os π fora com muito carinho, tá multiplicando, passa 150 sextos ao quadrado, divide por 3 em cima e embaixo, fica 50 sobre 2, que é... Oh, que delícia! Raiz de 25 é 5, o raio da esfera é 5. Eu só multipliquei assim. 5 o quê? Centímetros. Já que ele quer a área da superfície esférica, 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5? 25 vezes 4, se fosse volume, né? 100π. 100π centímetros. Calculasse o volume, né? Só isso, deve sim. Então a página 55 foi feita. Sobra de tarefa, e é tarefa moral, que eu não vou cobrar, porque já fechou a nota. Então é a tarefa moral, que é só se divertir aí. Não tem o que fazer, né? Acabou a luz, tu acende uma vela e faz luz às velas na tarefa. Pronto. Valeu, galera, um abraço!